isso, nós vamos estudar um pouco uma frase que o pastor pregou há algumas semanas atrás, quando nós ainda estávamos cultuando no templo, que é: Deus não se prende a momentos. E essa frase ficou na minha cabeça por alguns dias, eu fiquei pensando nela, tentando entender o verdadeiro sentido dela. E através de uma reflexão bem simples hoje, eu vou tentar trazer o meu ponto de vista sobre ela. E para isso, nós vamos usar alguns exemplos de personagens bíblicos, bem rapidinho, para a gente conseguir entender por que Deus não se prende a momentos, ele se prende somente à sua história. O primeiro personagem que nós vamos estudar um pouco é Davi. Como todos conhecem, Davi foi ungido rei por Samuel. E ele foi ungido quando estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Davi era o menor de seus irmãos, era o mais magro, era, vamos dizer assim, o caçula da família, mas não de uma maneira muito boa. Ele só era colocado para trabalhar, ele sofria muito, eu aposto, naquela família onde ele estava. Mas nessa preparação, nós podemos pensar que tudo isso que ele viveu foi um preparar de Deus para a vida dele. Porque enquanto ele estava pastoreando as ovelhas, ele cantava ao Senhor, ele compunha cânticos, inclusive muitos deles estão escritos no livro de Salmos. Ele matou um leão, matou um urso com as próprias mãos. E eu creio que na cabeça dele, ele não conseguia entender quais eram os planos de Deus. Mas era tudo uma preparação, fazia tudo parte do caminho. Até que um dia ele é ungido rei e se torna um grande rei, um rei sonhado, um rei esperado depois de Saul. E em 2 Samuel 11, nós podemos ver Davi cometendo um pecado. Ele está na varanda de sua casa e ele se depara com uma mulher chamada Batseba. E ele toma essa mulher por uma noite, só que ela era casada. E Davi, com medo de ser revelado o seu pecado, ele manda matar o marido dela, Urias. Só que nós podemos ver no Salmo 51, é um salmo de redenção, podemos dizer assim. Porque Davi, ali em palavras muito belas, ele declara toda a infelicidade que ele estava sentindo naquele momento por ter pecado contra o Senhor, por ter feito algo que talvez seja muito cruel, como nós podemos ver. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me da alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Nós podemos ver que Davi, ele cometeu sim um pecado, mas o coração dele estava completamente voltado e desejoso do arrependimento. E por isso, hoje, quando nós ouvimos falar de Davi, o que vem na nossa mente não é exatamente o pecado que ele cometeu, e sim os belos cânticos que ele compôs, ou esse texto maravilhoso que está no livro de Salmos. Quando nós pensamos em Davi, nós pensamos em um homem que ele é citado como um homem segundo o coração de Deus, segundo o caminho dele. O segundo personagem que nós vamos falar um pouco é Elias. Elias, ele foi chamado para profetizar em Israel num tempo de idolatria. E ele foi um grande profeta. Tanto que, pela sua própria palavra, ele ordenou que não chovesse na terra e na terra não choveu. E quando ele disse que era para chover, choveu. Nós conhecemos Elias como aquele que profetizou e que lutou contra os profetas de Baal e venceu pelas mãos de Deus. Em 1 Reis 19, Elias ele sente medo depois que Jezabel, a mulher de Acabe, ela resolve ameaçar Elias, depois de saber o que aconteceu no Monte Carmelo. E ele foge para uma caverna e fica lá. E lá ele é alimentado por corvos e é tratado por Deus. Ele duvida da própria capacidade dele e Deus fala que ele o escolheu exatamente. Elias achava que não existia nenhum outro para governar, para profetizar sobre o povo de Israel, e mesmo assim Deus ainda continua escolhendo, sabendo que existiam mais milhares de profetas que não tinham se dobrado diante de Baal.
E depois de sair da caverna, em 1 Reis 19:19, Elias, ele vai ao encontro de Eliseu, que se tornaria posteriormente o seu sucessor. E Eliseu, quando foi chamado pelo profeta, ele não hesitou nem por um segundo. Ele vendeu tudo que ele tinha, fez uma grande festa e partiu com Elias. E ali ele aprendeu sobre tudo aquilo que Elias tinha aprendido com Deus, no relacionamento que eles tinham. Eliseu, ele não se importou com o medo que Elias talvez tivesse sentido naquele momento de afronta que Jezabel fez com ele. Ele não se importou com isso, ele simplesmente largou tudo e seguiu Elias até o último dia, até quando ele foi arrebatado. E Eliseu, para você ver o relacionamento que eles tinham e a pureza que era daquilo, Eliseu, ele simplesmente pediu porção dobrada daquilo que Elias tinha. Eliseu, ele conseguia ver em Elias algo que muitas vezes ele talvez não tivesse visto. Eliseu conseguia ver em Elias a unção que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Tanto é que ele pede unção dobrada e nós podemos ver quantos milagres Eliseu fez após Elias. Outra pessoa que nós vamos falar um pouco é Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu, o publicano, que está escrito lá em Lucas 19. E nessa passagem, Zaqueu ele sobe numa árvore a fim de ver Jesus. E Jesus vai ao seu encontro e fala que vai jantar na casa daquele homem. Só que se nós formos estudar o contexto dessa palavra, nós podemos ver que Jesus ele não poderia entrar naquela casa, porque não eram grupos sociais, podemos dizer assim, que se enturmavam. E mesmo assim, Jesus ele não se importou com o passado de Zaqueu, com o fato dele ser publicano, com a história dele, com onde ele nasceu. Ele simplesmente se importou com aquele homem que desejava ver o rosto de Jesus, que tinha feito tantas coisas para conseguir ver Jesus, ver os milagres que Jesus estava fazendo. Tanto é que Jesus fala que naquela casa houve salvação pela fé que Zaqueu teve. Jesus ele não se importava com o passado de Zaqueu. Ele apenas acreditava no potencial que Zaqueu tinha depois de receber a salvação, depois de receber Jesus na casa dele. Moisés, ele foi escolhido desde quando era pequeno. A sua mãe o colocou num cesto, colocou no rio Nilo e a filha de Faraó o achou. E nós podemos ver no decorrer da história que ele cresce ao lado da sua mãe biológica e ao lado da sua mãe adotiva. E chega um dia na vida de Moisés em que ele se depara com um egípcio maltratando um escravo israelita. E Moisés se ira naquele momento e acaba assassinando aquele egípcio. E ele foge com medo de que algo acontecesse com ele. E ali nós podemos ver que ele vai se encontrar com Jetro, seu sogro, vai se casar. Só que tem um detalhe. Deus o chama depois disso. Mesmo ele tendo cometido um pecado como esse, Deus ele o chama no meio daquela sarça. Ele promete coisas maravilhosas para Moisés. Ele promete algo extraordinário. Deus, mesmo sabendo de tudo o que Moisés já tinha feito, ele falou através da sarça ardente e o tornou o libertador do povo escravo do Egito. Moisés realiza diversos milagres, prodígios e maravilhas, como as 10 pragas do Egito, a travessia pelo Mar Vermelho. É ele quem subia até um monte enquanto aquela nuvem cobria para falar com Deus face a face. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus naquele monte. Deus escrevia, Deus falava com ele aquilo que ele deveria falar ao povo, e são histórias extraordinárias que nós possamos ver. Apesar do seu pecado, Deus se torna amigo de Moisés, ao ponto de até mostrar as suas costas a ele, ao ponto de nunca ver achado o corpo de Moisés, porque acredita-se que o próprio Deus o sepultou. Sabe por quê? Porque Deus ele não se importou com o pecado, ele só viu o potencial que Moisés tinha de crescer, de evoluir. Ele só conseguia pensar no plano que ele tinha feito para aquele homem. E independente do pecado que ele tivesse cometido, mesmo sendo grande ou pequeno, Deus ele simplesmente se importou com Moisés. Deus ele simplesmente acreditou no potencial que aquele homem tinha de crescer, e ele se torna
um grande exemplo de profeta, um grande exemplo de perseverança, de fé. Outro personagem que nós vamos falar é Pedro. Pedro, ele teve o privilégio de andar com Jesus por 3 anos. Pedro presenciou coisas extraordinárias que Jesus fazia naquela época. Pedro foi ao Monte da Transfiguração e lá viu aquele milagre. E mesmo com um relacionamento muito íntimo entre Jesus e Pedro, ao ponto de Jesus levá-lo para todos os lugares, levá-lo aos montes onde ele subia a orar, Pedro acaba fazendo exatamente o que ele disse que não faria numa noite anterior. Pedro nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E agora nós pensamos, meu Deus, Pedro negou Jesus, agora acabou tudo. Ele se envergonha daquilo que ele fez e ele foge para a praia. Só que nós podemos ver algo maravilhoso, gente. Nós vemos que Jesus, de tanto amor, de se compadecer do arrependimento que Pedro estava sentindo, ele vai até a praia e o busca de novo. Pedro foi perdoado depois de muito ter se arrependido de ter negado Jesus. Todos nós sabemos dos pecados de Pedro, nós sabemos, nós conhecemos essa história, nós sabemos que ele negou Jesus 3 vezes. Porém, Pedro é aquele que estava no Pentecoste, no dia em que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. Porém, Pedro era aquele que não permitiu que não queria permitir que Jesus lavasse seus pés, porque não se sentia digno daquilo. Pedro foi aquele que defendeu Jesus quando ele estava sendo levado para a crucificação, para ser julgado. Pedro foi um dos primeiros a ser chamado cristão em Antioquia. Nós podemos ver na história de Abraão e Sara um erro que eles cometeram. Muito depois de Abraão e Sara já serem velhos em idade, Deus o chama, promete a ele que ele seria pai de uma grande nação. Promete a Sara que ela teria um filho dela e abençoa todas as gerações seguintes depois de Abraão. E Sara, duvidando da palavra do Senhor, ela ri. E ela não acredita que aquilo poderia acontecer, já que ela tinha 80 anos. Mas sabe o que Deus fez? Ele não voltou atrás com a promessa dela, com a promessa dele para com ela. E com 80 anos, Sara concede Isaac. Abraão, enquanto eles estavam passando pelo Egito, ele errou. Ele mentiu sobre Sara, ele falou que Sara era irmã dele porque tinha medo de morrer. E sabe o que Deus fez? Ele perdoou. Porque Abraão, por onde ele passava, ele edificava altares de adoração ao Senhor. E aquilo subia às narinas de Deus como incenso suave, como algo que perfumava, ao ponto dele não se importar com aquilo que Abraão tinha feito, porque ele via o propósito, porque ele via a grande multidão que ia nascer depois de Abraão, porque ele via a grande devoção que ele tinha, porque depois Abraão prova, ele é provado e ele passa por aquilo, porque ele ia entregar o seu filho. E sabe por quê? Deus sabia daquilo, por isso Deus não se importou. Por isso Deus acreditou na história dele e não voltou atrás com nenhuma das suas promessas. Em João 8, nós vemos a história de uma mulher que ela foi pega cometendo adultério. E como os importantes daquela época já queriam prender Jesus, eles levam aquela mulher arrastada até onde Jesus estava e confrontam Jesus, perguntando o que deveriam fazer com aquela mulher, sendo que eles esperavam a resposta de que deveriam apedrejá-la. Era segundo a lei que estava falando. Mas Jesus, em um ato de profunda compaixão, ele fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E meu Deus, que coisa maravilhosa! Um por um, cada um deles foi saindo daquele lugar, porque não podiam fazer aquilo, porque todos eles pecavam. E eles queriam apedrejar uma mulher por causa de um pecado que ela cometeu. E sabe o que Jesus via naquela mulher? Ele não via o pecado.
Ele via o potencial de arrependimento que aquela mulher tinha. Ele via o potencial que ela tinha em crescer. Ele via que ela podia se arrepender e se tornar uma mulher extraordinária. E por isso ele fala para não matar aquela mulher. A despede em paz. Nós podemos ver a história do centurião de Cafarnaum. Jesus estava lá e quando um dos centuriões foi atrás dele porque um servo estava doente. Isso em Mateus 8,5. O centurião reconheceu perante Jesus que não era digno de recebê-lo em sua casa. Ele fala: meu mestre, eu não posso te receber. E Jesus fala para aquele homem: nunca vi uma fé tão grande como a sua. Era isso que ele via. Ele não se importava com o status social daquele homem. Ele não se importava com o passado dele, com o que ele tinha cometido antes daquele momento. Ele só se importava com a fé daquele homem. Ele só se importava com aquilo que a palavra dele faria naquela casa, com o que a palavra dele faria naquela família. Era com isso que Jesus se importava e ele acabou se tornando um exemplo de fé. E para encerrar, nós vamos falar de Paulo. Paulo é um dos meus personagens favoritos da Bíblia, eu tenho que admitir. E quando ele foi chamado, ele ainda era chamado Saulo. E ele era um dos maiores perseguidores da igreja. Ele era perseguidor de todos os cristãos. Tanto é que Paulo estava presente no apedrejamento de Estevão, um dos apóstolos, predito em Atos. Paulo, ele poderia se considerar uma pessoa terrível perante os cristãos, alguém que era temido. Mas sabe o que Deus faz? Deus chama aquele homem. Deus o encontra no caminho onde ele estava, o deixa cego, o leva até um profeta e aquele profeta ministra algo extraordinário sobre a vida daquele homem. Tanto é que ele se torna um dos maiores apóstolos da Bíblia. Tanto é que ele se torna o autor de mais de 13 cartas no Novo Testamento. Tanto é que ele faz milagres extraordinários na palavra de Deus. Tanto é que ele fala do amor, da fé, da esperança com uma propriedade que ninguém nunca tinha visto. Tanto é que ele se torna um dos maiores seguidores de Jesus. Tanto é que ele está disposto a entregar a sua própria vida a favor de levar o evangelho a todas as nações. Ele faz 3 viagens missionárias e mais uma viagem a Roma. Ele sobrevive a um naufrágio, ele sobrevive a um apedrejamento, onde ele foi dado como morto e foi jogado para fora da cidade. E os servos de Deus foram lá e o buscaram e ele sobreviveu àquilo. Ele foi preso com Silas em uma cadeia, jogado num poço. Ele estava sendo escoltado por 4 guardas. E sabe o que Deus faz? Sabe o que ele faz? Ele louva. Ele não conseguia fazer nada além disso. Sabe por quê? Porque Deus tinha encontrado nele um potencial extraordinário. Porque Deus não se importou com o passado dele. Porque Deus simplesmente viu naquele homem o futuro. Porque Deus viu naquele homem as grandes coisas que ele faria. E tanto é que quando ele louva naquela prisão, as cadeias são quebradas, e o guarda, com medo de morrer pelos presos terem sido soltos, ele vai se matar. E Paulo o impede de fazer aquilo. E Paulo e Silas, eles continuam na prisão mesmo com as portas abertas para eles fugirem. Ele não queria desobedecer a lei dos homens, tanto é que os chefes daquela prisão, eles vão no outro dia até aquele lugar e soltam aquele homem porque viam que nada poderia impedir que o evangelho fosse pregado. Nada poderia impedir Paulo, porque a adoração dele era agradável ao Senhor, porque a adoração dele era maravilhosa e por isso Deus concede a ele aquilo. Paulo, ele não é lembrado pelo passado, por ser perseguidor da igreja, ele é lembrado por ter entregue a sua vida completamente a Jesus. E em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8, ele ainda diz:
previndo a sua morte. Ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Que grande exemplo Paulo se tornou depois de tudo aquilo. Agora, como nós vimos através desses personagens, nós podemos perceber uma coisa em comum com cada um deles. Todos eles eram humanos, todos eles cometiam pecados, todos eles erraram em algum momento. E muitas vezes nós podemos nos deparar com situações na nossa vida em que nós não conseguimos sair do lugar onde nós estamos. E nós, meus irmãos, vivemos num tempo de graça, onde o perdão é dado a nós temos livre acesso a isso. E muitas vezes nós cometemos os pecados e nós pedimos perdão a Deus. E Deus nos perdoa de livre e bom grado, mas nós mesmos não conseguimos nos perdoar. Mas Jesus, ele não veio trazer condenação, muito pelo contrário, ele veio para quebrar tudo isso. Já se foi o tempo em que vivíamos sob o jugo da escravidão de pecado. Hoje nós vivemos debaixo da graça. Sabe por quê? Porque quando nós pecamos, Deus, ele não apaga tudo de bom que ele faria através de nós. Ele simplesmente calcula uma nova rota para que nós cheguemos ao mesmo destino. Ele não mudou nenhum dos planos dele que ele tinha feito para cada um de nós, independente daquilo que nós fizemos. Na verdade, nada pode mudar isso, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então todas as promessas dele estão disponíveis até nós. A nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos de pecado. Está em Romanos 6:6. Sendo assim, o único que nos condena somos nós mesmos. Não existe condenação para aqueles que estão debaixo de Cristo. E é isso que deve morrer dentro de nós. Nós não devemos deixar que a culpa dos nossos pecados, que esse jugo que isso caía sobre nós, nos impeça de alcançar as coisas maravilhosas que Deus planejou. Não é um pecado que vai parar o plano de Deus na nossa vida. Não é isso que vai parar, porque Deus, quando Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe, Ele via os pecados que nós iríamos cometer, mas Ele também via o potencial de redenção, o